aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, rezemos por um tempo em silêncio. Na oração, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra e transformar-nos segundo o coração de Deus que nos fala com tanto amor. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, recorremos hoje ao Evangelho de João, que ajuda-nos a entender o caminho que estávamos percorrendo em Marcos. Hoje começamos a ler o capítulo 6
do Evangelho de João e, tirando a festa da Assunção, nós ficaremos 5 domingos lendo o capítulo 6 de João. É um capítulo enorme, tem 70 versículos, é seguramente um dos maiores da Bíblia. Por aí você entende o capricho do evangelista João, que num capítulo tão grandioso disseca o que a gente vinha lendo no Evangelho de Marcos. Nós paramos domingo passado, Jesus viu uma multidão, sentiu compaixão porque eram como ovelhas sem pastor, e terminava aquele trecho dizendo: e começou a ensinar muitas coisas para a multidão. Lá era o versículo 34. Imediatamente no versículo 35, se você continuasse lendo Marcos, seria a cena de Marcos, Jesus multiplicando pães. Que Marcos é muito resumido, ele não detalha, mas o resto do Evangelho de Marcos, como o de João, que a gente vai ver hoje e nos domingos próximos, a multiplicação dos pães é um divisor de águas. A partir desta cena, tudo muda no modo de Jesus atuar na sua pregação, no seu ensino, nos prodígios, milagres e sinais. Para quem estuda Bíblia, a gente chama de o ponto da crise, não se assustem, a crise de Jesus. A multiplicação dos pães vai estabelecer em Jesus uma crise de método para a transmissão do conteúdo. A multidão não está, parece que não está entendendo Jesus, mas na verdade a multidão não está acolhendo Jesus, é diferente. Não é só uma dificuldade cognitiva de compreender que o mestre precisaria aperfeiçoar os métodos. Quando o aluno tem dificuldade de entender, de compreender, o mestre melhora, aperfeiçoa os métodos para ativar no aluno a compreensão. Aqui não é uma dificuldade de compreensão, aqui é uma dificuldade de, antes, aceitação. Tem diferença? É drástico. Se você confunde dificuldade de compreensão com dificuldade de aceitação, é muito diferente. E tem gente que tem dificuldade de aceitação. Pensa que é compreensão. Pensa que ela não gosta do conteúdo. Pensa que quem está falando e ensinando a ela não sabe ensinar. Mas no fundo o que ela não quer é acolher o conteúdo. Isso é muito comum nos filhos. Vocês pais e mães dizem assim: ah, mãe, não entendi. Você diz assim: filho, entendeu sim. Você não está concordando e aceitando. Isso existe, não é? Você pode dizer que não aceita, mas entender você entendeu. É bem essa crise. Partindo dessa crise, eu precisava da ajuda do Léo, que está cuidando de 2 meninos ali. A Thaís vai me emprestar. Dá conta? Dá, né? Porque esse texto ele exige um esforço enorme. E eu quero começar, desculpe o atropelo, porque eu preciso de uma voz mais... Vocês vão entender daqui um pouco por quê. Método. Eu vou partir exatamente da conclusão do Evangelho. Vamos lá? No versículo 14 e 15. Pegue lá o seu folheto, número 11, a conclusão do Evangelho, da cena do Evangelho de hoje. Depois de narrar a multiplicação dos pães, que a gente vai voltar a ela, o protocolo que vai culminar no recolhimento das sobras, aí tem a reação da multidão que Jesus ocupou-se o dia inteiro ensinando domingo passado. E a multidão, depois de receber o ensino, não reagiu. Mas depois de receber
pão multiplicado e o peixe, aí a multidão reagiu. Essa é a novidade. E reagiu assim, versículo 14, vai. Vendo, aqueles homens exclamavam, vai, Léo. Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. A multidão aclama Jesus o Profeta. profeta. A multidão não aclama Jesus como o Messias. Tem diferença. A gente não encontra isso nos livros sagrados. A gente precisa... A fé católica, ela é abrangente. Ela tem a amplidão que ela tem. E ela dá conta do que ela dá conta por causa da amplidão da fé católica. A fé católica é uma fé de compreensão do elemento central da fé, mas ela se ocupa com a investigação de pesquisa e estudo de todo elemento que compõe o ambiente da revelação bíblica. Um deles é estudar os textos primitivos dos séculos 3º, 2º e 1º antes de Cristo, e depois os textos do século 1º, 2º e 3º depois de Cristo. Então, nesses 6 séculos, quando a gente estuda, especialmente no ambiente do judaísmo, quando a gente vai pesquisar nas reservas de material arqueológico, das pregações dos rabinos feitas nas sinagogas no tempo de Jesus. Qual era o conteúdo da pregação dos rabinos nas sinagogas nos sábados, nos 3 séculos antes de Cristo e nos 3 séculos depois de Cristo? É lá que você encontra a informação que eu vou te dar agora. Quando a multidão fala que Jesus é verdadeiramente o profeta, com P maiúsculo, aquele que deve vir ao mundo, a multidão está se referindo a 2 formas de fé alimentada nas pregações dos rabinos pregadores das sinagogas de sábado em sábado ao longo de 600, 700 anos. Em que consistia, para aqueles que iam para a sinagoga no sábado, em que consistia a esperança? O que alimentava a esperança, que a gente chama de a escatologia? O fim das dificuldades e tribulações que o povo estava passando. Em que consistia a esperança? Nos conceitos populares, o povo ia embora da sinagoga todo sábado dizendo: vamos tocar a vida, vamos trabalhar, vamos cuidar do nosso comércio, da nossa lavoura, dos nossos animais, porque Deus vai intervir. Vai haver uma intervenção de Deus. Então havia um conceito popular de esperança do fim, e havia a expectativa da intervenção de um messianismo terrestre. Que é isso? Os rabinos das sinagogas, o judaísmo, e você encontra, nós não temos o domínio, porque não temos a formação judia ao modelo da esperança. Eles até hoje esperam o Messias. Os judeus até hoje aguardam a vinda do Messias. Em algum ambiente, os judeus aceitam Jesus como um profeta médio. Não é nem um top dos profetas. A esperança messiânica dos judeus era a seguinte: que o sofrimento de Israel, acompanhe o meu raciocínio. Israel, desde que Abraão e Sara chegaram a cerca de 1850 anos antes de Cristo, nós estamos falando de 1850 anos antes de Cristo, quando Abraão e Sara saiu de Ur dos Caldeus, Abraão velhinho, Sara velhinha, grávida de Isaque, viu, grávidas, viajam longo caminho e chega lá na terra prometida. Abraão com o filho Isaque,
faz a primeira ocupação nas margens do Rio Jordão. Forma a primeira comunidade, a primeira tribo identitária ali nas margens do Vale do Jordão, 1850, 1800 antes de Cristo. Isso desencadeia num longo processo, essa tribo cresce, cresce, cresce. Uns 300 anos depois vem uma grande seca, que a gente lembra da cena de José do Egito com os 12 irmãos descendentes de Abraão, que são vendidos como escravos para o Egito. Lembra daquela cena? Isso é 200, 300 anos depois. Lá eles ficam de novo 200 anos como escravos. E surge Moisés, que anima a sair da escravidão e vir de volta para tomar aquela terra que Abraão tinha ocupado com Sara e Isaac lá em 1800 anos antes de Cristo. Nós estamos, gente, falando de esperanças muito antigas. Talvez você nem lembre da sua esperança de ontem, porque nós vivemos hoje com a esperança descartável. Cada dia é uma, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou comprar, o que é hoje, agora, ou até daqui 2 dias ou 3 dias. A gente não tem esperança que cola nem no passado e muito menos no futuro projetado. Então, quando o povo de Israel volta da escravidão do Egito, cerca de entre 150, 200 e tantos anos depois, o povo vai enfrentar, vou ser breve, é uma história longa, mas eu serei breve. O povo vai enfrentar 1200, é quando Moisés sai lá do Egito rumo à terra prometida, 1200, 1250. Então, quando Moisés sai com o povo para retomar a terra de Abraão e Sara, a terra já estava ocupada pelos cananeus e os filisteus, e é uma guerra violenta. Ocupa aquela terra, trabalha, monta, organiza tudo, e de repente vem um enfrentamento violento do Egito. O Egito entra em decadência, trabalha, luta, vem um enfrentamento com a Síria, que invade o norte de Israel. Luta, vem a Síria 721. O Império Babilônico, que vem do lado de cá, que 587 invade Israel e assola com tudo. O Império Babilônico entra em decadência, sobe o Império Persa e tenta reconstruir, mas domina de forma violenta e bárbara, muito ideológica, põe Israel a serviço do rei persa. Entra em decadência o Império Persa, vem o Império Helênico, grego, 313 antes de Cristo, o Império Helênico. Entra em decadência o Império Helênico, ascende o Império Romano, 160 antes de Cristo, que depois, lá no ano 64, vai ocupar Israel. Então nós estamos falando dos cananeus, dos egípcios, dos assírios, dos babilônicos, dos persas, dos gregos e do Império Romano. Nós estamos falando de 7 grandes conflitos, 7 grandes tensões e conflitos político, econômico, cultural, social, religioso, e cada um desses impérios que invade Israel assola a esperança de Abraão e Sara e põe Abraão e Sara com o sonho da terra prometida e da tribo felizes para sempre no Vale do Jordão, põe esse povo numa ferida de 1850 anos. A esperança de Abraão e Sara é completamente marcada por 7 feridas violentas. Então, o povo de Israel tinha uma esperança. Não, aquilo que Deus prometeu a Abraão e Sara, Deus vai intervir. Agora retomamos o texto. Deus vai intervir. Deus vai trazer um Messias, um interventor divino, que vai montar uma monarquia divina, teocrática, em que o rei será representante legítimo do próprio Deus aqui na terra.
uma teocracia, uma monarquia teocrática, divina, mas a intervenção de Deus vai ser tão forte que antes dessa intervenção com o Messias, ele vai mandar o profeta. Então, quando o povo aqui, depois da multiplicação dos pães, aclama e diz, empolgado, este é verdadeiramente o profeta, o povo está dizendo que Jesus é apenas um que prepara a vinda do Messias. Entendeu, minha gente? Isso é grave. Quando Deus está agindo na sua vida e você pensa que Deus está só preparando para agir depois, isso é grave, não é não? Não é não? Quando os mais jovens vão entender a expressão que eu vou usar. Quando você tem um delay aí, não é? Deus está falando e você está com o que Ele falou no passado e dizendo, não, ainda vai vir, isso é um barulho que só vai preparar, mas ainda não é Deus não. O povo não aceita Jesus como Messias, mandado por Deus, mas o povo resolve dar um golpe, também em Deus. O povo resolve dar um golpe também em Jesus e sabotar o plano de Deus e diz, esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo para preparar a vinda do Messias, mas foi tão bom que ele deu cesta básica, lanche, pão e peixe de graça para todo mundo, vamos dar o golpe agora. Olha o versículo 15, leia. Então, depois de aclamar Jesus como o profeta, resolvem fazer uma rebelião, dar um golpe, sequestrar Jesus e fazê-lo rei. Versículo 15, mas, leiam. Quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Lembra domingo passado, Jesus tentando retirar-se sozinho para um lugar afastado com os discípulos para rezar, e o povo correu e chegou antes. Agora João conta que Jesus chegou lá e no final da multiplicação dos pães, ele ensinou, depois matou a fome do povo, terminou o lanche, vamos resumir a história, vamos declarar que esse já é o profeta que Deus ia mandar, e ele também a gente pega e faz dele um rei. Agora vem o problema. Quando a solução que você traz, ao invés de resolver, vai agravar o problema. Isso existe? Vocês, esposas e esposos, pais e mães, de vez em quando dizem assim, mas se você tomar essa decisão, se você fizer esse encaminhamento, você vai piorar as coisas. Isso existe? Também na política, também na fé, também na economia, também na cultura, a gente pensa que está resolvendo o problema e a gente está piorando. É por isso que Jesus foge, é por isso que Jesus se retira escondido, é por isso que Jesus escapa. Você pensa que Jesus vai ser sequestrado por você e vai ficar à disposição sua. Você imagina que Jesus vai ser o seu Jesusinho, dando para você a cesta básica do que para você é importante. E Jesus, ao invés de sentar num altar e esperar você vir fazer suas rezinhas, dar o seu dízimo e a sua oferta, para que você peça a Ele e Ele dê para você o que você quer, o que Jesus faz? Foge. Olhe se Jesus não tem fugido de você, hein? Comece a prestar atenção melhor nas suas rezas. Comece a observar se, pensando que você está colocando Jesus no lugar dele, segunda ordem no seu coração, ele não está fugindo de você.
Eles queriam fazer Jesus rei, porque deu pão para todo mundo. Padre, você está querendo insinuar e insultar a gente, dizendo que dar pão para todo mundo não é importante? Alguns vão querer interpretar assim, mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, sim, a fome é um problema humano e é um problema que Deus quer enfrentar. E Deus quer enfrentar através de nós. Não só a fome de pão, mas todas as fomes. Vamos agora ao começo do texto. Tome lá. Algumas ideias importantíssimas. Eu recomendo a sua zelosa leitura pelos próximos 5 domingos do capítulo 6 de João. Faça isso, compensa. A partir daqui vai instituir e instaurar uma grande crise na relação de Jesus com os discípulos, e eu vou dizer, na relação de Jesus com você. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Leia o versículo 2. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Espere lá, via os sinais. Já falei em muitas outras pregações que o evangelista João substitui a palavra milagre por sinais. Porque milagre, as pessoas que têm uma fé baseada num milagre que elas alcançaram, elas têm uma fé retesada, represada. O milagre faz as pessoas pararem naquele dia que eu gritei, Deus me ouviu, eu devo favor para Ele. João, ao invés de usar a expressão milagre, João usa a expressão sinais. Porque milagre não é para fazer você parar e ficar aí voltando a Deus para agradecer o que foi no passado. João usa sinal porque milagre é para indicar a você caminhe, avance, progrida, caminhe, avance, progrida. Entendeu a diferença? Então, eles viram os sinais que Jesus tinha realizado e foram atrás de Jesus. Via os sinais que ele tinha realizado a favor dos doentes. E cadê Jesus? Versículo 3. Leiam, Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Lembra o sermão da montanha e lembra Moisés com o povo vindo do Egito na direção da terra prometida e subindo ao monte. Lembra? Descendo com a tábua depois. Leiam, versículo 4. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Uma nota importantíssima para quem lê João. O evangelista João coloca as ações de Jesus todas muito próximas, vinculadas às festas centrais do judaísmo. A informação que eu vou dar parece muito técnica, mas ela é importantíssima. Se você ler o Evangelho de João, você vai se surpreender, porque todos os grandes feitos, os gestos significativos de Jesus estão próximos a uma festa do judaísmo, mais especificamente a Páscoa. Por quê? Porque para João, a verdadeira ação de Deus, a verdadeira Páscoa é a elevação de Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus elevado na cruz. Todas as festas judaicas são um momento em que mais violentamente se manifesta a incredulidade dos judeus. Quando é que Jesus foi morto? Jesus foi morto na sexta-feira, 15h, hora em que os sacerdotes matavam os cabritos e os carneiros, os novilhos e as novilhas, para a festa solene do sábado. Então, o ápice do feito de Jesus, ele morreu na hora do ápice de uma celebração litúrgica dos judeus, recordando fato do passado, a saída do Egito. E Jesus é fato agora.
na sua morte na cruz. Pronto. Todo o Evangelho de João é cheio disso. Vai o tempo inteiro contando qual é a festa dos judeus que está acontecendo enquanto Jesus está realizando os feitos deles. E agora também. Levantando os olhos, versículo 5, leiam. E vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Espere lá. Então, domingo passado, nós vimos a expressão do evangelista Marcos, cheio de compaixão, não foi? Jesus cheio de compaixão, encheu-se de compaixão e começou a ensinar. Aqui Jesus vê a multidão vindo ao seu encontro e chama um discípulo, Filipe, e disse a ele o quê? Leiam. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Espere lá. Jesus disse isso a Filipe, não porque não soubesse o que fazer. Jesus, no Evangelho de João, ele é o modelo único do que sabe todas as coisas. O Cristo do Evangelho de João, ele sabe todas as coisas. Ele é Senhor o tempo inteiro. Ele diz a Filipe, apresenta para Filipe o problema. Onde vamos comprar pão para que possam comer? Continua o texto dizendo assim, disse isso para pô-lo à prova, não é isso? Leia. Pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Você acredita que Jesus conversa com você para ajudar você a enxergar os problemas? Você que é acostumado a rezar apresentando os problemas para Jesus, você é capaz de perceber Jesus conversando com você para Jesus mesmo ajudar você a encarar os problemas? Jesus hoje conversando com você, você acha que entraria na pauta da conversa de Jesus com você o problema da fome do mundo? Vou até ampliar a pergunta. Das fomes do mundo, porque hoje nós temos uma fome mais violenta. Nós hoje temos, pela primeira vez na história da humanidade, a pior de todas as fomes. Nós temos pela primeira vez uma geração de jovens, adolescentes e adultos que são infelizes. Tem um vazio que não é de fome de comida, mas que tem um vazio com a geladeira cheia e até perdendo comida. Nós hoje temos pela primeira vez um povo que passa fome na fartura, não temos? Para quem estuda religião e a fé, esse é o ponto mais doentio e enfermo da alma humana. Quando você é infeliz na fartura, quando você é infeliz na bênção. Vocês pais e mães, vô e vó, sabem do que eu estou falando, não sabe? Sabe de quem eu estou falando, não sabe? Tem tudo, seu neto, coisa que você jamais teve, e são infelizes. Seu filho, sua filha, seu genro, sua nora, coisa que você jamais teve na idade que eles estão, e são infelizes, e ainda tenta ter algum comportamento para puxar para você e apontar você como culpado da infelicidade dele. Isso existe? Esta infelicidade, ela tem cura também. Tem cura para a fome de pão e tem cura para todas as fomes. Esta é a novidade do que vem no Evangelho. Vamos lá? Então, Jesus diz a Filipe, onde vamos comprar pão? Filipe reage, versículo 7. Filipe respondeu, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, versículo 8, André, o irmão de Simão Pedro, disse, leiam, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes.
Mas o que é isso para tanta gente? Já falei outras vezes, mas vamos recordar. Filipe e André são os dois discípulos que têm nomes gregos no grupo dos 12 apóstolos. Não é à toa. Filipe e André são dois nomes, você sabe que para o povo da Bíblia, os nomes eram dados para as pessoas. O nome era dado no 8º dia, porque esperava a criança nascer, e ela ter o comportamento e o temperamento aí, dava o nome tinha que parecer com o que a criança é. O nome, na verdade, traduzia a identidade mais profunda do que a criança trazia de si. O nome é uma descrição verbal do que ela é na sua essência. Filipe, preste atenção. Filipe significa domador ou admirador de cavalos. E André significa viril, macho pra caralho. Diz na roça. Entendeu? Para usar a expressão da roça, a vulgaridade. Esse é macho. Entendeu? Filipe e André são dois escárnios. Eles representam seguramente a personificação do homem bruto, agressivo, bronco, grosseiro, do homem que resolve tudo na pancada. Chama aqueles dois brutão lá que eles resolvem. Não, vai falar com Jesus, chama Filipe e André. Lembra quando os gregos chegam querendo falar com Jesus, procura Filipe, e Filipe e André levam os gregos a Jesus, lembram? São personificação do estereótipo do machismo, do violento, do agressivo, do bruto. Mas aqui eles se apresentam como um fracasso. Os dois machos para danar, Filipe e André, só servem para apresentar problema. Tem gente assim na nossa família? Tem? Tem? Aquele tipo de gente que só serve para apresentar problema. Nem quando o próprio Deus fala com ele, Jesus fala, ele é capaz de dizer assim: Senhor, o Senhor está me perguntando onde vamos comprar pão para que eles possam comer. Senhor, tu sabes tudo, diga que nós vamos providenciar, não é? Diga que nós vamos providenciar. Não, eles começam a dizer para Jesus o impossível que tem pela frente. Nem 200 moedas. E André, o viril, ainda escarnece. André diz assim, apresenta um menino com uma capangazinha, com 5 pães e 2 peixes, e ainda escarnece. Mas o que é isso para tanta gente? Primeira coisa, o que você faz com a migalha da sua vida, da sua casa? Não estou falando só de migalha de bens materiais, não. Estou falando com a migalha de afeto, de amor, migalha de paixão, de paciência. Lembra a segunda leitura aí? Suportai-vos uns aos outros, não é? Na paz, na união, na concórdia. O que você faz com as migalhas? O que você faz com o pouco que você tem? Entre Deus, Jesus é Deus com o Pai. No novo missal, acrescentou: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus. Porque tem um monte de gente tonta que fala, não, ele é filho de Deus, ele não é Deus. Ele é Deus, é filho, mas é Deus, verdadeiramente humano. Jesus, que é Deus, entre Jesus e a igreja, e a humanidade passando por todas as dificuldades e provações, tem uma criança com uma sacolinha de lanche. E que vai resolver o problema do mundo. Tem um ditado espanhol, que toda criança nasce
e traz debaixo do braço o pão para matar a fome do mundo. Eu acho isso tão bonito. Toda criança que nasce traz debaixo do braço um pão para matar a fome do mundo, simbolizado nessa criança, que pode ser uma menina, não é um menino. A expressão fala é um menino, mas é uma criança. Mas o que é isso para tanta gente? Você escarnece também do pouco, na sua vida, na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seu esposo, que às vezes rala para dar para você o que tem dado, ajudar a você com o que tem ajudado, você também escarnece? Só isso. Ou você é uma pessoa que dá conta de pegar a migalha, dobrar o joelho, erguer os olhos para os céus e dizer obrigado, Senhor. Filipe e André representam os discípulos que na família, na sociedade, na política, na economia e também na igreja só veem o que falta, só veem problema. Nunca serve, nem quando tem a solução, consegue ver a solução como solução. Até quando veem a solução, identificam-na como um problema. Mas o que é isso para tanta gente? Isso existe, gente? Hoje em dia? Vá pedindo ao Senhor para te curar aí. Vá pedindo ao Senhor para te curar dessa anomalia pessimista, travada. Filipe e André, os dois bichos, varão. Para que servem esses dois? Olha o que Jesus faz com eles. Os dois que só apresentam problema, olha o que Jesus faz com eles. Versículo 10, Jesus disse: Fazeis sentar as pessoas. Eu fico imaginando. E diz ainda, continua. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Filipe e André, vocês que não prestam para ajudar a enfrentar o problema da fome, ao menos prestem para acomodar as pessoas. Põe esse povo para sentar em algum lugar, na grama. Enxergue a grama como lugar para sentar. Presta ao menos para isso. Bacana, né? Você serve para ajudar a resolver os problemas da sua casa, ao menos para dar conta de dizer assim: senta ali, nós vamos conversar. Senta, vamos falar. Você dá conta ao menos de achar lugar para sentar, ainda que seja no chão, na grama. Senta. Os dois que pareciam dois bons de fazer análises da sociedade, os levantamentos dos dados da economia global, não é? Jesus fala: sejam servos úteis para pôr o povo para sentar. Deixa com Jesus a capanguinha, o embornalzinho do menino. Versículo 11. 5.000 homens sentados, sem contar mulheres e crianças. Versículo 11, leiam. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Aqui, se preparem, porque nos próximos domingos nós vamos acompanhar que esses gestos são gestos eucarísticos. E o capítulo 6 todinho vai ser o desenvolvimento da teologia eucarística joanina. Tudo sobre a missa. Nos próximos domingos nós vamos aprofundar o tema da Eucaristia, os gestos eucarísticos de Jesus. Tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Tanto quanto queriam. Versículo 12. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Espere um pouco. Quando todos ficaram satisfeitos. Vocês, pais e mães, vô e vó, e a gente vai ficando mais velho, às vezes vai ficando meio ranzinza, meio chato, meio aborrecido. Aprendamos a sair da mesa sempre satisfeitos.
satisfeitos, em estado de satisfação com o alimento, com a convivência, com o trabalho de quem preparou a comida. Educar-se para a delicadeza do satisfeito. Tem gente que está insatisfeito o tempo inteiro, até na missa. Até a hora que termina de receber o corpo e sangue do Senhor, recebe a bênção, vai embora reclamando, murmurando, lamentando contra um monte de coisa ruim do padre. E não é pouca não, é muita coisa ruim do padre mesmo. Mas aprenda a ficar satisfeito, diacho. Amém? Reage, reage, reage. Você que é pai, você que é mãe, aprenda a colocar aquela regrinha na mesa da satisfação, dizer: filha, filho, desfranza a testa, conversa, abre um sorriso, mastigue devagar, converse com a gente. Convivência também alimenta, filha, filho, não é? Conversa à mesa também mata as fomes e as sedes de outras coisas que a gente traz na gente. Não fica só no desocupar da fome com a comida que está aqui diante, não. Fique satisfeito. Eduque-se para a satisfação. Sabe aquela criançada que nunca está satisfeita, que o dia inteiro está mastigando alguma coisa? Tem um ambiente na família adoecendo essa criança. Não é a criança que está doente, é o ambiente que adoece a criança. A insatisfação da criança é proporcional ao que ela recebe de trato na família. É um ambiente que não gera satisfação. Desconfie do ambiente que o pai, a mãe, a família criem para ela. A casa, a família, o momento de refeição tem que gerar satisfação. O que você se ocupa depois da satisfação, Jesus diz: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Versículo 13, leiam. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Quando o pouco é a solução, quando o problema que Filipe e André levantaram é a solução, a solução é a fome do mundo, nós é que temos que resolvê-la. Você é do tipo do cristão que dá conta de tratar do problema da fome no mundo? Repito, o Papa Francisco cunhou a mais perfeita teológica resposta para isso: a fome de Deus e as tantas fomes que habitam o coração humano. Papa Francisco diz: a igreja precisa ir ao encontro do homem e da mulher espalhado no mundo, nas periferias deste mundo. E depois ele pausa e diz: mas não se esqueçam também das periferias existenciais, porque tem apartamento de luxo aqui no Marista, no metro quadrado mais caro do Brasil, que tem gente passando fome de Deus na fartura, não tem? O Papa Francisco, que muita gente que não entende da fé católica são alienados das bolhas de grupinho de WhatsApp, reproduzindo e replicando o videozinho idiota para idiotizar, e não lê e não estuda mais a fé católica e compreende a fé católica a partir da bolha dos grupinhos de WhatsApp. O Papa Francisco resolveu um problema teológico. O que é que a igreja cuida? A igreja cuida da fome de todos os excluídos. E se pensava apenas os excluídos socialmente. Papa Francisco diz: não, os excluídos também nas periferias existenciais, num condomínio fechado, num apartamento de luxo. Francisco, isso é fé católica. Irmã, irmão, vamos fechando. Uma provocação. Nós homens, venham comigo agora na cena. Nós que gostamos de resolver as coisas na pancada, no grito, na violência, na força.
Filipe, André, viril. Você consegue imaginar a experiência? Eu vou usar uma expressão que parece depreciação, mas não é não. É uma expressão teológica, mística, da ascese. A humilhação para Filipe e André, abaixando e catando sobra de pão e o trem não acaba, e cata, e recolhe, um cesto, 5 cestos, 10 cestos, 12 cestos, e depois eles que só apresentavam para Jesus o problema. O que é isso para tanta gente? Você imagina quem escutou André falar isso para Jesus, vê André abaixar-se, pegar um cesto enorme, colocar no ombro e atravessar na frente de todo mundo e levar para que nada se perca. Você já se deu a oportunidade de passar por esse tipo de experiência de humilhação espiritual, porque isso edifica, viu? Isso é a contrição, isso é a penitência. O reconhecimento da fragilidade de dizer assim: por que eu não confiei mais no Senhor? Por que eu não ponho nele a minha confiança? Imagine você, para aquilo que você diz hoje: minha família não tem conserto, essa família não tem como matar a fome dela, esse casamento, essa família não tem mais conserto. Imagine Jesus falando para você: tem, procure na capanguinha, quem sabe dos brinquedos das crianças, está lá a solução para o mundo, o lanchinho. A partir de hoje, nós vamos ter um problema para resolver. Jesus alimentou o povo e o povo aclamou que Jesus é o profeta, queria dar um golpe de estado no Império Romano e levá-lo para fazê-lo rei. Israel não tinha rei, era uma invasão, uma dependência do Império Romano. Jesus se recusa a ser rei para resolver o problema da fome do mundo, porque ele, 5 pães e 2 peixes, os 7 sacramentos, os 5 pães, o sacramento da Eucaristia, do matrimônio, da unção dos enfermos, da ordem, da crisma. 5 pães, os 2 peixes, o sacramento do batismo e o sacramento da penitência. Os sacramentos que brotam estão vinculados à água do batismo e ao sangue de Jesus. Jesus nos deixou o cesto dos sacramentos na igreja, para que por esses sacramentos, esses cestos, aqui nesta fonte tem 7 pontos de bebida da água do Cordeiro, para que cada um de nós saiamos daqui com 7 cestos, dos 5 pães e 2 peixes, com os sacramentos, porque nós é que vamos conversar entre nós e nós vamos vencer a fome do mundo. Inclusive, porque a fome do mundo não precisa da gente invadir nenhum armazém para roubar comida para levar para quem tem fome. Se a gente cuidar só do alimento que se desperdiça no Brasil, não vai precisar roubar de ninguém. Não é não? Não é não? Então, para resolver o problema do mundo, eis a igreja, ungida com os dons do Espírito. Eis a igreja constituída pelo Senhor para que ela fale dos problemas do mundo, para que ela tenha coragem de apresentar a fome do mundo, e cada cristã com o seu balaio leve dos sacramentos que recebeu o alimento que o mundo precisa, e o mundo vai ser transformado, porque você vai sair daqui hoje levando o cesto com os dons de Deus para matar a fome do mundo. Reage, igreja! Brada, igreja! Brada! Reage! Olhe para a cruz, para terminar. Olhe para a cruz. João 18:36. Meu reino não é deste mundo. Minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Não há ninguém aqui no mundo, nessa terra, que é representante legítimo do reino de Deus. Ninguém, nem de esquerda nem de direita. Não há um homem e uma mulher
que represente legitimamente o reino de Deus aqui. O único legítimo representante do senhorio de Deus é Jesus, no trono da cruz, coroado não de ouro, mas de espinhos, com um manto de feridas e não de púrpura. É ali que ele é o rei. Olhe para Jesus. Pela primeira vez, um rei diferente, um rei que dá Deus. Pela primeira vez, um rei que dá a face de Deus. Pela primeira vez, um Deus que vem a este mundo e dá a si mesmo, Deus: tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue. Um Deus que não é um reino terreno, mas que faz o seu corpo e sangue ser a oferta de alimento que mata a nossa fome e sede de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Rezemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Incline a sua cabeça, reze, fale para Jesus que você necessita dele na sua vida, que você precisa da orientação dele para que você enfrente na sua família, na sua casa, no seu bairro, onde você vive, no mundo, para que você ajude o mundo a vencer todas as fomes da humanidade, todas as privações materiais, espirituais, morais, psicológicas, existenciais, éticas. Peça a Jesus para transformar você numa carregadeira, num carregador de um cesto de sobras, de bênção e graça, para levar para o mundo, para matar a fome do mundo. E Ele te dará o alimento e Ele te capacitará para alimentar o mundo. Fale com Ele. Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vamos cantar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Fiquemos de pé, elevemos as mãos para a cruz e cantemos. As minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. e em louvor
te adorar. Meu coração eu quero ter diante do teu. Estenda sua mão para a cruz. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, verdadeiramente eu reconheço reconheço. o Senhor é o Messias, O Senhor é o o Messias, Filho do Deus vivo, o Filho do Deus que vivo, devia vir ao mundo que devia vir ao para mundo nos salvar. para nos salvar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque na cruz, só na cruz, o Senhor é Rei, o Senhor é Rei, coroado de espinhos, coroado de espinhos, com um manto de feridas. com um manto de O feridas. Senhor nos oferece O Senhor nos o oferece perdão e a paz. o perdão e a paz. Que riqueza neste mundo Que riqueza nesse jamais mundo jamais poderá nos dar. Perdão e paz. Perdão e paz. Que o seu amor em nós Que o seu amor inaugure em em nós mulheres e homens, instrumentos do seu amor, instrumentos do seu para amor, saciar para saciar a fome do mundo, a fome do mundo, a fome de Deus, a fome de Deus e toda privação. e toda privação. Eu serei instrumento do Senhor, instrumento do Senhor, fazendo o mundo melhor. fazendo o mundo melhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque hoje o Senhor me alimenta Porque hoje o Senhor me alimenta até fazer até fazer minha alma, meu coração, meu corpo inteiro ficar satisfeito de bênção e graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração. Satisfeito, agradeça e louve ao Senhor pela vida que você tem, pela casa, pelo alimento, pela família e até pelas tribulações e provações, as dificuldades. Louve o Senhor por tudo que dele você recebe. Glorifique o Senhor, bendiga o Senhor por todo o bem, por todo o amor, por toda a graça. Do mesmo modo com que ele distribuiu pão e peixe, você distribui a graça do sacramento que você recebe, dirigindo a quem está do seu lado, com um abraço. Deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Abrace. A paz. A paz. Vamos cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar com a salva de palmas. Exalta o Senhor, exalta, brada, reage, igreja, reage. Amém.